que deve agora governar. Portanto, a realeza, a elite da humanidade se encarna num partido. São eles quem devem ser a locomotiva da história. São estas pessoas, esses iluminados, reger agora os destinos, não somente da nossa nação, do Brasil, mas do mundo. Sim, são os que seguem a ideologia socialista. O Partido Socialista, esta nata da humanidade, esta raça eleita, são o novo príncipe que deve nos governar. Essa data de hoje tem que ser marcada na história do nosso país. Dia 5 de setembro de 2023 vai ficar conhecido pelo resto da história como o início da implementação de forma oficial do comunismo no Brasil. E, para nossa surpresa, não veio por parte do governo, veio por parte do STF, que foi sua maioria escolhida por esse ladrão de 9 dedos, que foi descondenado por esse mesmo STF para ser colocado na presidência do Brasil. Mas vamos lá. O sistema já está todo dominado. E agora, a mídia já começa a perceber isso. Vai resolver? Não sei. Acompanhe a cena dos próximos capítulos que dá medo de saber o que pode acontecer. Mas a gente vai continuar trazendo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Desculpe ser muito realista com vocês, mas é o Brasil de fato que a gente conhece, tá bom? Grande abraço. O STF hoje tomou uma decisão, tá? E a decisão basicamente é fim da propriedade privada. Na nossa Constituição fala que propriedade privada que for produtiva, né, não poderá ser desapropriada. Só que agora eles tiveram um novo entendimento que ela tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo estar de acordo com a função social, que é algo que não há definição. É pela compreensão e entendimento deles que vai determinar se a sua propriedade pode ser desapropriado ou não. Preste bastante atenção. Se você mora numa chácara, se você tem uma casa, e o STF decidir que a sua casa, a sua chácara, não cumpre função social, o governo agora, o Estado brasileiro, poderá tomar de você essa propriedade. O fim da propriedade privada acabou de ter o seu primeiro passo de forma oficial numa decisão da nossa Suprema Corte. Agora, não acabou ainda não, deixa eu te explicar como que funciona esse trabalho de parceria da facção criminosa do PT e dos seus asseclas com a Suprema Corte do nosso Brasil hoje. Funciona assim. Lula fez uma live, uma dessas lives dele que ninguém assiste, a não ser os trechos de besteira que ele fala, que acabam sendo viralizados. E foi viralizado hoje um trecho onde ele fala que ele acredita que os votos dos ministros do STF deveriam ser sigilosos, ou seja, o povo não precisa saber como vota o ministro do STF. É isso mesmo. O pilar de uma democracia saudável é a transparência das ações das autoridades. Não há democracia se o povo não pode saber como as autoridades estão agindo, como elas se posicionam, justamente para saber se o povo poderá votar, deveria votar neles novamente ou não. Pois bem, Lula disse recentemente que quer que o voto dos ministros não seja de conhecimento público. Por quê? Eu vou te explicar. Embora eles tenham comprado o Centrão, eles sabem que mesmo comprando o centro, eles nunca conseguiriam aprovar o aborto. Quem vai aprovar o aborto, já está tudo organizado, é o STF, legalizar o aborto. Mas todo príncipe tem corte.
e toda corte precisa dos seus teólogos. Para a infelicidade do nosso Brasil e para a vergonha da Igreja Católica que está no nosso país, muitos teólogos da nossa nação se dispõem a ser teólogo da corte. Eles são os teólogos da corte que agora estão justificando a forma de tomar o governo e o poder do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores adotou uma forma de governar revolucionária. Uma revolução que, porém, não é revolução armada. Mas o recado que eu quero passar nesse parrezinho, ele é mais objetivo e mais direto. É o seguinte: a Igreja do Brasil, a Igreja Católica tem sua culpa também. Ou seja, nós, católicos, estamos nos dispondo a ser teólogos da corte. O que abriu os meus olhos foi uma notícia que surgiu na semana passada. No final do mês de janeiro, Gilberto Carvalho, importante homem do governo, seja do governo Lula, seja do governo Dilma, Gilberto Carvalho fez uma declaração de que agora a oposição não é mais problema. O problema agora são os cristãos. O problema é a igreja. E então, diz Gilberto Carvalho, a igreja a qual ele se refere são os evangélicos. Por quê? Porque a Igreja Católica já está domesticada. Isso me fez cair a ficha. Isso me fez compreender que estes homens que estão no poder já não olham mais a Igreja Católica como uma instância profética que irá questioná-los. Então, fazendo um exame de consciência, eu me perguntei, será que nós, católicos, estamos realmente amordaçados? Amordaçar, dizer que nós estamos amordaçados, é dizer que o PT usou de violência contra nós. Mas não foi bem assim. Gilberto Carvalho, que sabe muito bem como funciona a Igreja Católica, não usou de violência com a Igreja Católica. Gilberto Carvalho foi seminarista palotino. Ele militou nos movimentos sociais dentro da Igreja Católica. Ele sabe perfeitamente o caminho das pedras. E foi costurando acordos, foi trazendo para si pessoas, gente muito importante da hierarquia da Igreja Católica, de tal forma que o que nós devemos dizer é que no Brasil, a Igreja Católica tornou-se, em muitos de seus expoentes, a Igreja da Corte. A Corte do Príncipe. O príncipe, que é o Partido dos Trabalhadores, agora tem os seus capelães de corte, que fazem vênia, que fazem todo tipo de serviço nesta batalha cultural para manter o príncipe no poder. São teólogos, alguns são sacerdotes, outros são bispos, e bispos até importantes, gente de calibre dentro da hierarquia da igreja. Essas pessoas têm acordos com o partido governante. Acordos que envergonhariam a qualquer um de saber como é que as coisas estão funcionando. Aqui eu me lembro daquela frase do famoso ditador alemão Bismarck. Bismarck disse um dia: se o povo soubesse como se fazem as leis e se fazem as linguiças. Ou seja, não comeriam linguiças e não obedeceriam às leis. Aqui nós podemos dizer algo de semelhante. Se o povo soubesse como é que se produz teologia nesse país, como é que se produz discurso eclesiástico nesse país. Não é um discurso baseado no Evangelho e na fidelidade a Jesus Cristo. É um discurso baseado nos interesses do príncipe, do partido que nos governa. São teólogos de corte. Me envergonha que o governo não esteja planejando minimamente perseguir a Igreja Católica. Esteja planejando, sim, fazer algo, entrar numa batalha com os evangélicos, porque eles
é quem estão representando o cristianismo no nosso país. Agora, você que é católico e ouve isso, você não fica envergonhado? Você não fica com a cara quente? Você não fica sem saber, perplexo? Ou seja, a pergunta é, para onde foi a Igreja Católica do Brasil? Ou seja, onde estão os católicos que faziam protestos e passeatas? Onde é que estão as marchas pela liberdade? Onde é que estão os padres de passeata tão críticos e tão proféticos? Onde é que estão aqueles abaixo-assinados? Aqueles protestos veementes? Greves de fome? Onde é que está tudo isso? Tornamo-nos teólogos de corte. Incensamos o príncipe e nos ajoelhamos numa genuflexão blasfema diante de um governo que vai perdendo cada vez mais qualquer pudor e qualquer limite de moralidade. Meus irmãos, quando eu li esta notícia, eu me envergonhei de ser católico. Não me envergonhei de ser católico por causa da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas me envergonhei de ver que o Brasil inteiro, o país inteiro, olha para mim como sendo parte disto, desta farsa, dessa loucura. Mas eu me envergonho que as pessoas olhem para mim, padre, e digam: você está no bolso do governo. Você está no bolso de quem manda. Você tornou-se teólogo da corte. Isso eu não sou, isso eu não serei, isso eu não aceito. Meus irmãos, nós católicos, digo mais, nós cristãos, porque os evangélicos são nossos aliados nesta campanha, nós cristãos temos uma antiquíssima tradição de desobediência civil. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por esse princípio colocado por Jesus, os apóstolos disseram, e está nas Sagradas Escrituras, nos Atos Apóstolos: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, se os homens começam a legislar, a colocar regras e a perverter toda a ordem social, fazendo coisas que estão declaradamente e definidamente são contrárias à vontade divina, meus irmãos, nós devemos desobedecer. Sim, desobediência civil. Se estes homens que nos governam começarem a fazer leis contrárias aos mandamentos de Deus, é dever do cristão, é dever do católico não obedecer estas leis. Porque convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos compreender que aquele a quem devemos temer é o justo juiz que virá para julgar os vivos e os mortos. O que esses homens podem fazer conosco? Nos matar? Nos caluniar? Todo o mal que eles possam fazer conosco é sempre um mal temporário, que não é nem sequer uma pequena sombra do mal eterno que seria perdermos as nossas almas e irmos para o inferno. Eu, como padre, eu, como sacerdote, não posso estar de lado de um governo que não tem ética cristã, que não tem o pudor de promover todo tipo de moralidade que visa destruir a família, a moral cristã e a herança patrimonial cristã sobre a qual foi construída essa nação. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Durante
a década de 30 e de 40, nós vimos o espetáculo horroroso na Itália de padres, bispos, se transformarem em teólogos de corte. Mussolini, com seus camicie nere, tinha também padres e bispos que faziam juramentos fascistas, que faziam todo tipo de ritual fascista diante do altar da pátria, na Praça Veneza, em Roma. Há vídeos na internet a esse respeito. Hoje, passados 60 anos desses acontecimentos, 60, 70, mais do que isso, desses acontecimentos, nós olhamos para aqueles clérigos que se associaram a um governo tirânico, anticristão e fascista com vergonha e com desprezo. Pois bem, se estes homens que hoje, aqui no Brasil, se fazem de teólogos de corte, não temem o juízo de Deus, já que boa parte deles não acreditam em inferno mesmo, não é verdade? Então, se o inferno não existe, por que é que eu vou mudar de opinião? Se eles não acreditam no juízo de Deus, então pelo menos creiam naquilo que eles professam. Querem agradar o povo? Então temam o juízo da história. A história irá julgá-los com severidade. A história irá julgá-los e condená-los. Como hoje nós olhamos para aqueles clérigos fascistas que estiveram do lado de Hitler e de Mussolini, olharemos no futuro para estes teólogos que se dizem da libertação, que se dizem proféticos, que se dizem do lado do povo, mas estão, na verdade, do lado de uma elite governante que, com o povo, não se preocupa de forma alguma. Do povo, o que eles querem é simplesmente os votos. E por isso, compram a população com bolsas famílias e companhia limitada. Meus irmãos, o partido que nos governa já deixou há muito tempo de ter pudor. Eles agora defendem claramente e dizem tudo aquilo a que vieram. Vieram legalizar o aborto, vieram legalizar o casamento gay e todos os direitos homossexuais, vieram destruir a família, agilizar o divórcio, fazer com que seja mais rápido, ainda vieram para perverter os nossos filhos. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Chupa que a cana é doce, meu filho. Enquanto fazem escarcéu dizendo que os padres celibatários são pedófilos, esse povo que nos governa, esta gente que nos governa, agora faz leis dizendo que menores de idade podem receber visitas íntimas na prisão. Olha que beleza! Pedofilia é crime, a não ser que você esteja na cadeia, e aí você vai ter pedofilia patrocinada pelo Estado. Meus irmãos, nós já estamos muito além do limite. Já passamos do limite há muito tempo. Onde estão as vozes proféticas da Igreja Católica do Brasil? Onde está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo desta nação? Eu me envergonho deste silêncio vil. Eu me envergonho
desta covardia. Eu me envergonho destes teólogos de corte. Então eles querem preservar os ministros do STF, colocando o voto desses membros escolhidos pelo PT de forma sigilosa. Então vamos lá. O que o STF está fazendo até agora? Eles vão aprovar o aborto, acabaram de aprovar o retorno do imposto sindical, que os deputados anularam através de todo o processo, de todo o rito legal aqui no Congresso. Querem aprovar e já estão aprovando, legalizando as drogas, né? O marco temporal que nós votamos aqui, ou seja, vão entregar o Brasil para os índios, ou seja, qualquer índio que chegar na sua chácara, na sua casa e falar, ó, esse território, essa casa aqui é dos meus antepassados, esse território aqui é dos meus antepassados, aquela propriedade basicamente passa a ser dele e você tem que sair correndo de lá. Você está sendo escravizado. Mas é hora de se libertar. As cartas estão na mesa. Chegou a hora da nova ordem mundial. Um povo que se esquece da sua história está condenado a repeti-la. Nos esquecemos porque fomos distraídos e temos nossas percepções manipuladas. As coisas estão mudando rapidamente. Inescapável. Senhoras e senhores, há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade. Julgamos essenciais o desenvolvimento e o aprofundamento dos diálogos com sócios extra-regionais, como a União Europeia, a China. A Índia, a ASEAN e muito especialmente a União Americana, a União Africana. Minhas amigas e meus amigos, as diversas crises que vivemos hoje no mundo demonstram o valor da integração. A pandemia do Covid-19 evidenciou os riscos associados à excessiva dependência que temos de insumos fundamentais para o bem-estar de nossa sociedade. Nações inteiras se surpreenderão quando descobrirem que a prometida base de segurança lançou os povos na miséria e no mais absoluto caos. A tecnologia fará tudo diferente e por ela seremos esmagados. Você não compreende ainda? Estamos no Apocalipse. Nosso mundo não é o que parece ser, e nosso sono é profundo.
Da história à biologia, da geopolítica à filosofia, do 5G à quarta revolução industrial. O fim da propriedade privada através do entendimento do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte: mesmo que a propriedade seja produtiva, se ela não estiver dentro da função social, ela pode ser desapropriada. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Esse é o fim da propriedade privada. Talvez a coisa mais absurda que o STF tomou decisão agora esse ano, mais do que a legalização das drogas ou o imposto sindical, é a relativização da propriedade privada. E eles acabaram de fazer isso. Então nós temos duas frentes para implementar o comunismo no Brasil. De um lado, o PT comprou o centro, distribuiu 5 bilhões de emendas só ontem para poder aumentar a taxação, o maior peso de impostos no ombro do povo brasileiro, aumentar o Estado de uma forma como nunca se viu antes no Brasil e diminuir os nossos direitos, mas focando sempre na parte da economia, centralização econômica. A pauta de costumes, quem vai cuidar disso vai ser os seus colegas que foram colocados em posições como ministro do STF, que estão ali para trabalhar para liberar aborto, liberar a ideologia de gênero nas escolas, imposto sindical, marco temporal e agora o fim da propriedade privada. Não estou exagerando. Eles votaram que se você tem uma fazenda e você produz, mas você não está cumprindo... Para mim, o que é função social, na minha opinião, é produzir algo que possa entrar no mercado e virar comida ou benefício para a população. Se a pessoa planta laranja, se ela planta banana, se ela planta sei lá o que, cana, ela está cumprindo a função social, porque aquilo tudo vai chegar na mesa do consumidor, vai se transformar em alguma forma de produto ou serviço para o consumidor, para o povo brasileiro. Produzir é função social. Mas agora, de acordo com o entendimento deles, pode até ser produtiva, mas se não cumprir função social, poderá ser desapropriada. Cara, isso não existe em nenhum país, em nenhum outro país que se diz democrático, esse tipo de entendimento prosperaria, a não ser no Brasil. E aí, vamos trabalhar para impedir? Vamos, mas a situação é a seguinte: o centro está comprado, o STF é aparelhado por esse governo, gente, eu não exagero, eu não estou exagerando, a facção, o crime organizado sequestrou o nosso país. E a imprensa passando pano. Só que a imprensa hoje, né, depois dessa fala do Lula, ficou com cara de bunda quando ele fala abertamente que o povo não precisa saber como os ministros do STF votam. Olha, se o povo não precisa saber como as autoridades votam, então faz o seguinte, cancela esse papo de democracia, vira isso aqui uma ditadura logo, porque todo mundo já percebeu que virou. Isso aqui já é uma ditadura. Um abraço, pessoal. O pessoal bonzinho e empático do Fórum Econômico Mundial entrou com tudo na Agenda 2030, disposto a levar a sua bondade às últimas consequências. O slogan da campanha é: você não vai ter nada e vai ser feliz. Para facilitar o seu entendimento do que isso aí significa e para te proteger dos riscos de uma overdose de felicidade, preparamos aqui um resumo das modernas diretrizes que vão te levar ao nirvana sem fazer esforço. 1. Se você tiver vontade de ir ao restaurante com quem você gosta, fique em casa, sozinho, de máscara. Que o governador da Califórnia vai ao restaurante por você. Come bem por você. Se diverte por você com os amigos dele. Você não vai ter nada e a felicidade vai estar estampada no rosto dele. 2. Nas datas comemorativas, fique na sua.
Deixa que o Dória se arrisca por você sob as perigosas palmeiras de Miami. 3. Mantenha em dia o seu cartão de vacinação contra a Covid-19, Covid-20, Covid-21 e fica de olho nas atualizações programáticas do Bill Gates para não perder o seu lugar no futuro. Com o seu cartão em dia, você vai poder ir à padaria todo mês, desde que esteja com o seu formulário anual preenchido, informando as autoridades os itens que pretende adquirir. É para o seu bem. 4. Benefício crucial para a conquista da felicidade. Você nunca mais vai gastar dinheiro com besteira. Até porque você não vai ter dinheiro. Como uma espécie de auxílio emergencial permanente, você vai ter o Vale Alimentação, o Vale Moradia e o Vale Diversão. Esse último você vai conquistar se provar 2 anos ininterruptos de bom comportamento. A decisão sobre o que vai ser considerado bom comportamento caberá a um conselho de notáveis formado a partir de um híbrido de STF com caldeirão do Hulk. 5. Caso conquiste o direito ao Vale Diversão, você terá acesso irrestrito aos seguintes games: Gritando com Greta, Gaguejando com Gaga e Praguejando com Fonda. Não fica pensando que são poucas opções de diversão. Em cada um desses games você vai poder fingir que está salvando o mundo e as minorias de várias formas. É exaustivo e você pode confiar. 6. Vale transporte não será preciso, porque você não irá a lugar nenhum. 7. Vale medicamentos também não será necessário, porque tudo que você precisa estará na vacina. A cada 6 meses você vai precisar de uma nova dose para corrigir os problemas que não tinha dado tempo de avaliar nos 6 meses anteriores, porque você há de convir que em 6 meses não dá tempo de fazer nada sério, pelo menos em se tratando de imunização e estudos de efeitos colaterais. Mas não reclama porque é de graça e você não tem nada, mas é feliz. 8. Se ainda assim você for uma dessas criaturas insaciáveis e quiser reclamar de barriga cheia, sem problemas. O seu direito ao contraditório e à livre expressão estará plenamente garantido. Bastará você acessar sua conta na Rede Felicidade, a plataforma unificada da paz e da empatia. A sua conta estará ativa se você não tiver cometido nenhuma infração nos 24 meses anteriores. 9. Será considerada infração na rede social da Felicidade Unificada qualquer discurso de ódio do tipo relatar reação adversa da vacina ou reclamar da vida de merda que a conjunção dos nerds bilionários está te proporcionando na maior boa vontade. 10. Você era feliz e não sabia? Agora é tarde, otário.